antes. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a palavra, qual é a passagem bíblica que o Senhor quer que eu leve? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para os meus irmãos? Eu convido você a abrir comigo Mateus capítulo 16. Você que trouxe a palavra de Deus, abra a sua palavra em Mateus 16. Você que não trouxe, peça ao Espírito Santo a graça de andar com a palavra de Deus. Nós não esquecemos celulares, não esquecemos muitas coisas que nós usamos, mas esquecemos a palavra de Deus. Já é uma coisa que o Senhor já quer te exortar. Ele quer que você pegue o hábito de andar com a palavra dele, para que você não se perca. Muitas vezes você tem se perdido porque você anda com a sua palavra, com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Já é uma coisa que o Senhor quer dizer para você que está aqui. Pegue o hábito, pegue o costume de andar com a palavra de Deus, de sair levando a palavra de Deus. O Senhor quer que você faça isso. É a vontade dele. Muitas vezes nós pensamos assim: mas eu já sei falar de Deus, eu já conheço a Deus, se eu precisar falar de Deus, mas muitas vezes a gente não sabe onde está, né? De repente a gente conversa com alguém na rua e a gente precisa colocar a palavra de Deus no assunto, na conversa, e aí a gente fica perdido. Nossa, mas lá no livro tal está dizendo tal coisa. Ixi, onde que é mesmo? Você está com a sua palavra na mão, você vai saber. Você vai olhar, abrir a palavra e ali vai estar a resposta. Amém? Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, para você que não trouxe sua palavra, para você que trouxe, para você que não trouxe. Olha o que vai dizer a palavra, irmãos. Versículo, é o livro de São Mateus, 16, 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por causa de mim irá recobrá-la. Palavra da salvação. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O tema desta pregação de hoje é renúncia e perseverança. Por que renúncia? No começo o Ederson já estava nos conduzindo, no início deste grupo de oração, a oração da renúncia. E Jesus hoje pede para nós: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, eu preciso falar para você: há muitas coisas na sua vida que você tem que deixar para lá. Há muitas coisas na minha vida também, nós precisamos deixar para lá. Ouvir uma música que não é de igreja é pecado? Sim ou não? Quem acha que sim? Não, não é pecado. Não é pecado. Depende da letra. Isso mesmo, é isso que eu vou falar. Depende da letra. Se for uma coisa que ofende Deus, que ofende o nosso corpo, né, a nossa decência, a nossa humanidade, se for palavrões que ofendem a Deus, é pecado sim. Mas se não for isso, você não está pecando por isso. Nós precisamos ver o que é e o que não é da vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos ver o que agrada e o que não agrada de Deus, o que não agrada ao Senhor. Olha o que Jesus disse, irmãos, não adianta, sabe? Eu vim aqui pregar, o padre semana passada estava aqui, o padre Luiz, veio a Joelma com o Edson, o casal que esteve aqui, creio eu que vocês lembram. Não lembra, né, irmã? Padre Christian, adianta a gente vir aqui na frente falar tantas coisas se você continuar na sua vida do mesmo jeito? Se você continuar vivendo e fazendo o que você faz, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Eu sinto em te dar essa notícia. Se nós não mudarmos, nós vamos para o inferno sim, nós vamos perder o céu. Irmãos, a santidade não é brincadeira. Não é brincadeira, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Maria, nas bodas de Caná, ela disse: fazer
hoje, que você está sentado aqui, se eu falar para você agora fazer uma reflexão, mergulhar dentro de você, olhar para a sua vida, se analisar, como está a sua santidade com Deus? Como você está apresentável diante de Deus? Como é que você está? Na sua vida de namoro, como você está? Está tendo um namoro santo? Seu casamento? Na sua saúde, na sua enfermidade? Está reclamando muito da doença? Irmãos, eu também estou com problema de saúde. Muito problema. Já vim no grupo de oração com um sangramento que parecia que ia lavar o chão. Fiquei com medo até de sujar roupa de sangue. Estou com cisto, estou com trombocitopenia, não é isso aí? Estou com um monte de coisa. Mas eis-me aqui, porque o Senhor disse o que? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Irmãos, a santidade não é brincadeira. E o céu, irmãos, a porta é estreita. O céu, ele é um lugar onde a gente só vai entrar se a gente brigar por ele, se a gente conquistar. Porque se a gente for morno, a gente fazer a nossa vontade, a gente não vai para lá. Não vai. Hoje, irmãos, o evangelho de hoje, para você que ouviu, no evangelho de hoje, Jesus está falando assim, que você ouviu, né? Acho que você já ouviu, né, Letícia? Letícia vai à missa todos os dias. O evangelho de hoje, ele diz que havia pessoas que estavam possuídas por demônios. E Jesus estava chegando até ali, aquelas pessoas possuídas por demônios. E os demônios começaram a tremer diante da presença de Jesus. Eles ficaram com tanto medo, mas com tanto medo de Jesus ali, porque eles sabiam, os demônios reconhecem o Senhor. Muitas vezes até mais do que nós que estamos aqui. Até mais. Porque quando Jesus chega, eles batem em retirada, porque eles sabem quem chegou. Quando Jesus chega, eles sabem quem foi que chegou ali. É o Senhor. É aquele que tudo manda, que tudo pode e que eles obedecem. E quando Jesus chegou ali, diante daqueles homens que estavam possuídos, eles sabiam que Jesus ia expulsar eles daí, ia mandar de volta para o inferno. E o que eles fizeram? Olharam para Jesus e disseram: manda-nos ir para aqueles porcos. Porque, gente, o inferno é tão horrível, mas tão horrível, que nem os demônios suportam ficar lá. Nem os próprios demônios suportam ficar no inferno, gente. Olha a gravidade disso. Eles saem pelos ares para atormentar a gente, para nos tentar, para nos fazer pecar, para nos fazer renunciar a Deus, porque nem eles aguentam o inferno. E eles não queriam voltar para lá, eles não queriam que Jesus expulsasse eles direto, volta para o inferno, não. Então eles falaram: manda a gente para os porcos. E Jesus olhou para eles e falou: vai. Na hora aqueles demônios saíram daqueles homens, daquelas pessoas possuídas, e foram para os porcos. E os porcos se agitaram e fizeram o quê? Pular tudo no mar e morreram afogados. Por que os porcos morreram no mar, gente? Porque o mar, naquele tempo, era considerado maldito. E os demônios iam ficar soltos por ali, no mar. Porque o mar era considerado maldito. Sabia disso? Foi por isso que eles pediram para Jesus mandar eles para os porcos. Porque eles indo para os porcos se afogariam, morreriam e eles continuariam por ali. Olha para vocês verem. Nem os próprios demônios suportam o inferno. Quando Lúcifer, ele renunciou a Deus, ele quis ser Deus na verdade, renunciou à vontade de Deus de criar os seus filhos, ele foi expulso do paraíso, foi expulso lá do céu. E aí por isso existe o inferno então. Mas pela vontade dele, ele não queria ter ido para lá. E um monte de anjos maus concordaram com ele e foram juntos. Acompanharam ele. Só que lá não é um lugar bom, nem para os demônios. Olha para vocês verem. Nem os próprios demônios querem isso. Irmãos, eu digo para você agora: você quer isso? Você quer isso? Quer ir para o inferno? Eu não quero, eu tenho que ter medo.
Olha para você agora e vê como é que está a sua vida diante de Deus. O que você tem feito? Quando você vai à Santa Missa, no grupo de oração, você está focado no Senhor Jesus ou aonde? Aonde você está focado? Aonde está o seu foco? Onde estão os seus olhos? Eu tinha um amigo que ele dizia assim para mim, eu convidava tanto ele para ir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para o grupo. Ah, tem mulher bonita lá, se tiver eu vou. Eu falei, então, a igreja não é lugar disso. Parei de convidar. Eu falei, você está indo caçar pessoa, homem ou mulher, está indo procurar mulher, então você tem que ir para outro lugar. Não para a igreja. Lá é lugar de adorar o Santo dos Santos. E eu falei isso para ele, lá é lugar de adorar Jesus Cristo. Se você está querendo outra coisa, o lugar é outro. É outro lugar que você tem que ir. Falei, irmãos, porque é verdade. Porque se nós não falarmos a verdade, se eu não falar a verdade para você, você vai continuar vindo no grupo de oração, achando tudo muito bonitinho. É bonitinho cantar, é bonitinho louvar, é bonitinho bater palma, é bonitinho voltar para casa, no outro dia vir e continuar a mesma merda de vida. Continuar do mesmo jeito. Você vai continuar do mesmo jeito se eu não falar a verdade para você. Você precisa pensar. Hoje, quando você for dormir, faça um exame de consciência. Olhe para dentro de você. Olha dentro, o que eu estou fazendo com a minha vida, como eu estou vivendo, o que eu estou falando dentro de casa com meu marido, com minha mulher, com meus filhos, como eu estou tratando as pessoas, irmãos. Como que você está tratando as pessoas que te perseguem? Eu tinha um sério problema com isso. Eu odeio ser vigiada, eu odeio ser perseguida. Eu, Sandra, muitas vezes o Emerson me sacudiu a corda. Jesus disse que ele foi perseguido, você também vai ser. Você não quer isso, então para de seguir Jesus. E ele falou várias vezes para mim. E eu tive que aprender a orar pelas pessoas que me perseguem, pelas pessoas que me desejam mal. É difícil, não é, irmãos? É difícil. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. E se você não obedecer o que Jesus mandar, não fazer o que Maria disse, fazer o que ele vos disser, irmão, você vai perder o céu. Eu preciso dizer isso para você. Isso é muito sério. Eu tenho pensado muito nisso. Os meus filhos em casa, eu exorto tanto eles na palavra. O Miguel disse, mãe, já não aguento mais ouvir você. Eu falei, então comece a fazer, comece a obedecer, que eu paro de falar. Eu vou parar porque eu preciso que você vá para o céu, meu filho. Eu preciso que você alcance o céu. Eu não quero entrar sozinha. Eu quero entrar com o meu marido. Eu quero entrar com os meus filhos, com a minha família, com a família que Deus me deu. Irmãos, o que você está fazendo com a família que Deus te deu? Você está preocupado com a sua família? Você está preocupado se você está levando eles para o céu? Você está preocupada com isso? Você está perdendo tempo com raiva, com mágoa, com birrinha de criança boba, louca? Irmãos, o que você está fazendo? Isso é muito sério. A salvação não é brincadeira, meus irmãos. Enquanto você está perdendo tempo vivendo do jeito que o diabo gosta, a sua família, a sua casa está indo para o inferno. Você está perdendo a sua salvação. E não adianta depois, porque Jesus disse que vai ter choro e ranger de dentes, mas o inferno vai ser aberto para entrar aqueles que não quiseram renunciar às suas próprias vontades. Isso é muito triste, mas é verdade, meus irmãos, é verdade. Eu preciso dizer isso para você. Tem uma passagem da Bíblia do jovem rico, é Mateus 19. Eu não vou pedir para você ler, porque o nosso tempo é curto, só vou comentar aquele jovem rico que disse, paz e irmão, seja bem-vindo. Aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e disse para Jesus assim, está em Mateus, se você quiser pegar na sua casa, Mateus capítulo 19. Ele disse para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E Jesus falou para ele, você precisa viver os mandamentos, amar a Deus sobre tudo, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus foi falando dos mandamentos. Os mandamentos estão lá no Êxodo capítulo 20, tá, gente? Se vocês quiserem ver depois.
com isso. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida de santidade. Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Nós precisamos pedir a Jesus a força de renunciar tudo aquilo que nós temos vivido que tem desagradado a vontade de Deus. A gente está indo na nossa vontade. Não tem a música do Frei Gilson? Deixa Deus sonhar em ti. É isso, é a vontade de Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Ele mostrar qual é a vontade dele para a sua vida. Se você tiver a palavra de Deus, quiser abrir comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, rapidamente. Gálatas, capítulo 5, 16. Vou passar aqui rapidinho, porque o nosso tempo é curto, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: se você não pegou, não tem problema. Eu não estou nem achando na minha aqui, gente, estou vendo. Estou com tanta pressa aqui que eu estou nem encontrando. Aqui achei. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazer os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatrias, ódio, ambição, discórdias, brigas, ciúmes, inimizades, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas eu vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Gente, vocês estão ouvindo? Os que praticarem isso não herdarão o reino de Deus. Não é palavra minha, não é palavra da Sandra, é palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Os que praticarem isso não herdarão o reino de Deus. Hoje, estava vendo com o Ederson, a gente não tem carro, a gente vem de Uber para cá. Por conta do horário, a gente nem mora tão longe assim. Mas por conta do horário, para não chegar atrasado, a gente vem a maioria das vezes de Uber. E hoje eu estava conversando com o Ederson sobre a atenção ao sagrado, a Jesus. Falando com ele que a gente deve prestar mais atenção no sacrário, em Jesus que está presente na igreja, no altar. Aí o motorista, tão bicudo, ele ouviu uma conversa. E ele falou para mim: nossa, ciúmes. Falou desse jeito para mim. Eu falei: olha, eu tenho sim um certo ciúmes do meu marido, mas não chega a tanto. O que acontece, irmãos, é que eu tenho zelo pela santidade dele, porque eu não quero ir para o inferno sozinho. Eu virei e falei: a mulher que não se importa o que o seu marido está fazendo, ela não está nem preocupada nem com a santidade, nem com a vida dela mesma. Eu respondi desse jeito para ele. A gente precisa sim. A mulher que quando o marido está no boteco bebendo e ela está lá assistindo a novela de boa, que se dane o marido, ela não está preocupada nem com ela mesma. Quem dirá com a salvação do marido? E eu virei e falei tudo isso para ele. Ele ficou tão sem jeito que ele não deu mais um pulo. Ele ficou sem jeito. Eu falei: eu me preocupo sim, porque eu quero entrar no céu com o meu marido. Eu não quero entrar sozinho. Eu não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele vigie nas atitudes dele sim. Uma boa esposa faz isso. Uma boa esposa zela pela santidade do seu marido, porque ela não quer que ele vá para o inferno. Eu não quero ser meu marido, ser meus filhos para o céu. E assim que a gente tem que ser. A gente tem que zelar pela nossa família, por aquilo que Deus nos deu. Não chame a sua família de cruz. E se for a cruz que você tem que aguentar, sua esposa, o seu marido, o seu filho difícil? E se essa for a cruz que Jesus quer que você carregue para você poder entrar no céu, você vai cortar, vai chutar, vai jogar fora? Você vai precisar dessa sua cruz aí para entrar no céu, sabia? Você sabia disso? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus falou isso daí. Jesus, foi isso que Jesus disse.
Gente, a santidade não é brincadeira. Nós temos que zelar, nós temos que ter amor por aquilo que Deus deu para nós cuidarmos. Nós temos que cuidar com amor. Nós temos que querer o céu para o outro, isso é amor. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Será que a forma que nós estamos vivendo a nossa vida com Jesus está agradando? Irmãos, é vergonhoso dizer isso, é vergonhoso. Mas muitas vezes, irmãos, sabe? Os irmãos evangélicos, quando eles nos vê orando num determinado lugar, eles olham para nós e eles pensam que a gente é evangélico também. Porque eles falam, você e seu marido são evangélicos, vocês não querem cantar lá na igreja da gente hinos? Nós somos convidados para cantar em igrejas evangélicas. E eu falei, não, nós somos católicos, irmãos. Eu agradeço o convite, mas nós somos da igreja católica e convidamos você também para participar do nosso grupo de oração. Nossa, mas vocês são católicos, mas católico não é assim. Então, do jeito que vocês são, que vivem tanto assim com Deus. Olha para ver como a nossa igreja católica está sendo vista por aí. Está sendo vista, as pessoas vão na igreja, entram com roupas indecentes de qualquer jeito, mostram o corpo. Entram de qualquer jeito na casa de Deus. Isso aqui é casa de Deus, gente. Não é casa do seu primo, do seu vizinho, do seu parente, do seu colega. Não é. Isso aqui é casa de Deus. Aqui tem um Senhor dos Senhores, tem um Santo dos Santos. É para respeitar. É para respeitar. É para você saber como você entra aqui dentro. Não é para ter conversinha à toa, fofoquinha, briguinha, coisinha que não é de Deus. Aqui dentro é lugar de adorar o Senhor. Pelo amor de Deus, crie essa noção na sua cabeça. Você está pisando num solo sagrado, num solo santo. Aqui neste altar acontece a Santa Missa. Jesus aqui, Ele se dá por nós em alimento com seu corpo, com seu sangue. Este lugar, irmãos, é sagrado. Não é para vir de qualquer jeito com risadinha, com conversinha fiada. Aqui é casa do Senhor, pelo amor de Deus. Faça o que você quiser lá fora. E até lá fora, tome cuidado. Olhe como os católicos estão sendo vistos. Olha bem, eu vi isso e eu me constranjo quando eu escuto isso. O irmão evangélico dizendo, vocês parecem que são de igreja de verdade. Eu escutei isso. Porque tem gente que diz que é católico e sinceramente não parece, não é. Eu falei, irmão, ora por eles. Foi o que eu disse, você está vendo? Ora por eles, ora pela conversão do seu irmão. Se você viu algo que não é da vontade de Deus, ora por eles. Irmãos, em Romanos também tem uma palavra que diz assim: se você quiser seguir Jesus, você vai passar por lutas, tribulações. Mas olha o que Paulo disse. Paulo escrevia a carta aos Romanos. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 5. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos nas tribulações. Nós nos alegramos. Nós precisamos ter alegria em estar na presença de Jesus, porque há um céu maravilhoso nos esperando, irmãos. Se você está passando por doença, se alegra. Se está difícil a sua vida financeira, se alegra. Saiba que tem um céu esperando por você hoje. Você não sabe nem se vai dar tempo de você conquistar tudo que você quer. Pense que o importante é conquistar o céu. O importante é conquistar o céu, o seu lugar lá em cima. Porque aqui você não sabe nem se você vai ter tempo de chegar onde você quer. Você não sabe. Eu sou formada em psicanálise clínica, sou psicanalista, para atender pessoas com problemas mentais, doenças mentais, emocionais, né? com várias situações. Eu estou querendo fazer um estudo a mais de neurociência. Não consegui ainda, irmãos, porque está caro, minha condição não está permitindo. No momento, não. Mas é desejo do meu coração estudar um pouco mais. Eu estou buscando isso. Mas eu não estou eufórica, porque eu não sei se eu vou ter tempo de buscar isso. Mas eu tenho tempo de buscar o céu, nas minhas atitudes, no tempo que eu acho que, nossa, hoje eu estou fazendo nada à toa, de bobeira, nada para fazer, que saco, que tédio, vai para a igreja. Pega seu texto, reza pela sua família, reza pelas aulas, vai para a igreja adorar Jesus. Você tem o que fazer.
10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está sendo caluniado? Está sendo perseguido? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está doendo? Está doente? Não sara nunca? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pensa nisso, está em Mateus capítulo 10, Jesus disse: persevere, meu irmão, tenha coragem. Hoje, por conta do frio, creio eu, muitas pessoas poderiam estar aqui e não estão, né? O nosso grupo tem mais pessoas, graças a Deus. Mas se você está, é porque era para você ouvir isso. Se você está aqui, Jesus queria que você escutasse isso hoje. Acolha a palavra de Deus que foi semeada neste dia. Isso aqui foi orado, irmãos. Eu perguntei para o Senhor o que o Senhor quer. Não foi me passado passagem bíblica, foi me passado apenas o tema. Renúncia de si mesmo, renunciai e perseverai até o fim. Apenas isso. E as passagens do Senhor me colocou isso. Irmãos, o Senhor está nos chamando hoje a refletir. Se a gente realmente é a decisão, como foi falado no início, se a gente realmente quer ir para o céu. Não responda para mim, você quer ir para o céu? A gente geralmente depois dessas pregações, a gente faz oração de renúncia. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Não vou levar vocês a fazerem. Você vai fazer do seu jeito. Você vai ver qual é o pecado, qual é a dificuldade, o que tem te afastado de ser mais santo, de ser mais de acordo com aquilo que Jesus quer. Talvez Jesus está esperando você ser mais semelhante a Ele, para dar para você aquilo que você tem pedido para Ele. Já parou para pensar? Talvez Jesus está esperando você perdoar alguém, para Ele dar aquilo para você. Pode tocar, irmãos. Para dar para Ele aquilo, para dar para você aquilo que você quer. Às vezes Jesus está esperando isso, você liberar esse perdão aí que está aí, ó, cascudo dentro do seu coração, achando que você é o Senhor da sua vida. Se você for o Senhor da sua vida, você não precisa perdoar não, mas se Jesus for, você precisa. Se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida, você precisa perdoar sim quem te feriu, quem te calunia, quem não gosta de você, faz igual eu, quem não gosta de mim.